Olá, começa a partir de agora, aqui na sua rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará, Democracia no Ar. Com retransmissão pela Rádio Classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem. Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos já no início do programa a página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, que está compartilhando o programa, e você que fez ou está fazendo o mesmo aí na sua página pessoal no Facebook. A todos, a todas, muito obrigado. Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes, apresentação de Marina Valente, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Sem delongas, 10 horas 4 minutos, o comando é dela, Marina Valente. Bom dia, Jonathan. Bom dia, ouvintes que nos acompanham através das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante papel de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. Bom dia a todos e todos que nos acompanham através do Facebook, na página Democracia Participativa CE. Não deixem de curtir, compartilhar e comentar, afinal de contas, vocês também são comentaristas desse programa. Muito prazer, eu sou Marina Lula Valente e esse é o programa Democracia Participativa. O programa promovido pelo movimento Democracia Participativa é o Democracia no Ar, onde seguiremos firmes na defesa do povo brasileiro, apesar de todas as adversidades que a gente enfrenta, até que nos silenciem. Desde 2016 vivemos na pátria grandes perdas. Perdemos o direito de ter o nosso voto respeitado, perdemos o nosso direito básicos, a vida de Marielle e de Anderson, assim como perdendo de mulheres, negros, LGBTs, agricultores e índios. E no país onde onde tudo parece ser proibido ao povo. Agora perdemos a liberdade de um dos maiores líderes progressistas da América Latina. E daqui para frente, tudo pode acontecer. Mas não perdemos os sonhos, as esperanças e as ideias. A única forma de seguirmos é na resistência. No Brasil de hoje, multiplicam-se os e as Lulas, e nas mãos deles está a única saída possível para combater o golpe político, empresarial, jurídico e midiático que avança de forma nefasta em nosso país. Nos palcos, nas ruas, nos lares, nas praças, no campo, nas escolas, nas universidades, fábricas e em cada lugar onde estão aqueles que anseiam por dias melhores, ergue-se uma trincheira de luta em defesa da democracia. Eu sou Lula, a equipe do Democracia no Ar é Lula, você é Lula. Vamos em frente. Democracia no Ar. Ainda engasgada, até para ler esse editorial que hoje substitui o nosso giro de notícias, tendo em vista a situação que se encontra o nosso país, a gente toca o programa de hoje com um tema único, que é o único tema que acho que verdadeiramente importa nesse país no dia de hoje, que é os acontecimentos a partir aí da prisão de Lula, que é decorrência aí desse golpe que nós estamos enfrentando. E para isso a gente saúda os nossos convidados, o Eudes Baiman, que é professor da Faculdade de Pedagogia de Limoeiro do Norte, e que está no curso de extensão sobre o golpe de 2016. É isso? Confere? Seja bem-vindo, Eudes. Bom dia. Estamos aqui para a gente não travar um debate, né, simplesmente, mas colocar no ar a resistência. E também Altemar Muniz, professor do curso de História da UES. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pela oportunidade. Quero louvar a iniciativa e a existência desse trabalho. E queremos também, nesse momento, mostrar a todos que estamos ouvindo a necessidade
de nada a temer a não ser o correr da luta. Bom, como eu disse, o tema praticamente hoje é único, né? E a gente está aqui aguardando o professor Fábio Sobral, que vai substituir a professora Sandra Helena nessa segunda-feira. Houve uma troca de comentaristas na semana. A professora Sandra Helena vem na quarta-feira, onde a gente vai receber a professora Adelaide Gonçalves para falar sobre a disciplina do golpe. E o professor Fábio também esteve acompanhando bastante intensamente as mobilizações a partir aí da quinta-feira. E ele vai complementar belíssimamente bem o programa hoje. É apenas uma troca de titãs que a gente fez. Então vamos aguardá-lo. O Souza Júnior, nosso diretor-geral, está dizendo: bom dia, eu sou José Lula de Souza Júnior e saúdo a presença de nossos convidados, professores Eudes Baiama e Altemara Muniz. Bom, eu vou começar, talvez, acho que não pela pergunta principal, né, que foi a própria prisão do Lula, mas pelaquela que talvez seja mais latente e mais preocupante nesse momento, que foi o vazamento do áudio da torre de comando, aonde praticamente mandavam eliminar o Lula ali naquela viagem, né, deixando claro, inclusive, que a segurança do nosso presidente querido não é das melhores nesse momento. Queria que vocês comentassem como é que vocês receberam essa informação, né, na mídia, o que é que vocês sentiram e a impressão que vocês tiveram. E se vocês acham que ele verdadeiramente corre algum risco maior, tendo em vista, inclusive, que a cela dele na polícia é uma cela completamente isolada, né? Até, inclusive, em condições diferentes daquela que o Moro vem anunciando como se fosse uma condição fantástica. Olha, a situação aberta em 2016, com a destituição sem crime da presidente Dilma, ela de certa maneira provocou como eu diria, destampou uma série de tendências totalitárias, autoritárias, fascistas no país. Ainda que não tenha se constituído nominalmente uma ditadura a partir de 2016, me parece que se constitui mais propriamente uma espécie de regime autoritário bonapartista centrado no poder judiciário, mas o simples fato de que a normalidade institucional foi interrompida, a Constituição foi diversas vezes e em aspectos importantes dela rasgada nesses últimos 2 anos, destampa, como eu disse, esse conjunto de ofensivas de grupos mais ou menos totalitários, de grupos fascistas. Disso decorreu o assassinato da vereadora Marielle Franco, disso decorreu o alvejamento dos ônibus da caravana do Lula pelo sul do país, e eu inscrevo os áudios que vazaram agora, me parece que eles fazem parte desse contexto, fazem parte desse conjunto, não é? Ainda que o Estado brasileiro não tenha decidido a eliminação física do Lula, não sabemos também, mas também não vou fazer essa acusação, setores de direita, autoritários, totalitários, fascistas, se sentem com liberdade para anunciar ou mesmo realizar atos violentos de eliminação física dos opositores políticos. Então eu penso, de fato, que embora o Lula vivo seja um troféu de guerra da burguesia, né, e troféu se costuma expor, né, para mostrar a força, poder, não me parece que possamos ficar tranquilos quanto à segurança, quanto à integridade física do presidente Lula. Nesse sentido, é mais uma razão porque o Ocupa Curitiba, a organização de caravanas para Curitiba, não deixar o Lula só, me parece essencial neste momento. Eu quero repetir o que eu falei na sábado. Agora nós tivemos também a abertura do nosso curso na Universidade Estadual do Ceará sobre o golpe de 2016, que o Will está participando. Eu fiz a abertura e eu colocava naquele momento que era necessário a gente ter ideia de que essa burguesia, ela está fazendo tudo isso porque nós somos fortes eleitoralmente. Se nós fôssemos insignificantes, como eles querem fazer, se nós fôssemos tão pequenos, como eles querem fazer, através de uma lavagem cerebral grande, que é efetivamente muito forte,
Para você ter uma ideia, a gente fica o tempo todo falando como se nós estivéssemos no deserto sozinho, quando na verdade nós somos milhões. E a verdade disso é o fato deles terem que prender Lula, depois de ter destituído a presidente, o fato deles terem que alimentar uma máquina de guerra de propaganda com muito custo, com muito dinheiro. Eles tiveram que dominar a tecnologia das redes sociais, que até então era de uma certa forma hegemonizada pelos movimentos sociais e pela esquerda, para poder fazer frente. Então é necessário a gente deixar claro que nós somos fortes no sentido eleitoral e no sentido de projetos para esse país. Nós somos fortes porque nós mostramos ao povo pobre desse país que é possível desenvolvimento econômico com justiça social. É possível você controlar a inflação, desenvolvendo a economia, dando os ganhos reais aos salários. E uma coisa que ninguém acreditava, a possibilidade do Brasil sair do mapa da fome. Eu particularmente confesso que quando Lula, logo que assumiu o poder e propôs na ONU que se criasse um fundo de combate à pobreza a partir de taxações sobre operações financeiras e sobre a venda de armamentos, e quando ele, naquele momento ele declarou que o Brasil não usaria aquele fundo porque o Brasil não precisaria para acabar com a sua fome, eu achei aquilo meio pretensioso do Lula. Mas ele provou que isso é possível. E ele fez disso um modelo para o mundo todo. Então, eu particularmente acredito que a gente precisa ter claro da nossa força política, por isso o golpe. E respondendo mais diretamente a tua pergunta, não, eu não acredito que eles querem Lula morto. Eles querem Lula vivo, querem Lula preso, querem Lula humilhado, porque eles acreditam que dessa forma eles vão conseguir destruir a figura dessa liderança que nunca na história do país tinha aparecido antes, com essa dimensão, com essa... Porque Getúlio Vargas não era um homem surgido do povo, Juscelino Kubitschek não era, João Goulart não era. Então, pela primeira vez, eles estão tendo uma liderança política que de fato incomoda, porque vem dessa base e tem uma grande identificação com o povo. Então, eu particularmente não acredito que haja uma intenção de eliminar Lula, sabe? Acho que isso seria algo muito mais adverso para eles do que a permanência dele preso e teoricamente humilhado. O Janderson Gomes está dizendo parabéns ao programa Democracia no Ar, saudações ao professor Altemar. Vamos à vinheta do nosso querido comentarista que acaba de chegar nessa troca de titãs que a gente teve nessa semana. Professor Fábio Sobral. Seja bem-vindo, professor Fábio Sobral. Bom dia a todos e todas. Apesar de uma semana muito ruim, né? Muito ruim. A gente dorme até mal, né? Eu tô aqui toda doída, tá até difícil de falar, mas de tão tensa que eu estou, né? E também de ter caminhado tanto que a gente caminhou, porque as lutas esse final de semana aqui no Ceará foram bonitas, viu, gente? Professor Fábio Sobral, eu estava perguntando, a minha primeira pergunta, inclusive, foi justamente sobre a questão da integridade física do Lula, tendo visto o áudio que vazou aí do avião que transportou, né? Dizendo que jogasse esse bicho fora, enfim. Obviamente uma ação, mais uma ação e uma verbalização fascista daquelas pessoas que estão comidas de ódio na nossa sociedade. Eu queria saber o que você pensa disso quando você recebeu essa notícia, né, que saiu ali pelo Jornal do Brasil e por vários jornais e blogs de caráter progressista. Se você pensa que existe esse risco verdadeiramente, tendo visto inclusive que ele está numa cela isolada, e o que você pensa dessa verbalização absurda, desse ódio que, enfim, mais uma vez volta a assombrar aí o nosso país? A primeira coisa que, Marina, que me veio à mente foi, assim, quanta burrice, né? Porque certamente eles são especialistas nisso, né? A Ave Maria, impressionante. Quanta burrice. Pessoas de camadas médias, não são milionários ou bilionários, que não entendem o que é que significaram esses anos que o Brasil passou aí em que ele sai de uma condição, a condição absolutamente insignificante do ponto de vista mundial e reduzido do ponto de vista do consumo de massas,
e de melhoria das camadas médias, de crescimento da ciência, da tecnologia. Então as pessoas preferem, mas é por isso que o lema deles era: eu quero o meu país de volta, né? Que é só deles, né? Não, e é aquele país mesmo do Fernando Henrique, Sim. sabe? Da ditadura. Do modelo feudal. Isso, né? Que eu tô criando uma meninazinha aqui em casa que eu trouxe do interior, entende? Né? É esse modelo que essas pessoas querem. Então, essa frase expressa exatamente isso. Um ódio de classe, uma subserviência, a mesma subserviência do branco português, pobre, na época da colônia, ao seu senhor. Porque o senhor não era só senhor de escravos, era ao mesmo tempo o senhor dos brancos pobres, que eram seus capatazes, né? Então, eu não creio que haverá risco imediato para o Lula, certo? Mas eu não duvido de nada. Esse pessoal matou a Marielle Franco, né? Na frente de todo mundo. Ninguém sabe quem foi, mas todo mundo sabe quem foi. Esse pessoal mata líderes camponeses por todo canto. Esse pessoal pode querer, vamos dizer assim, sei lá, fazer coisas terríveis, né? Certo? Tentar jogar o Lula num processo depressivo, acho que é mais emblemático para eles seria isso. Jogá-lo num processo depressivo para que ele apareça ao quebrado. Porque ele chegou inteiro, né? Então é preciso mostrá-lo derrotado. Eles não conseguiram com a prisão, sabe? Acho que por isso que teve tão pouca gente nas comemorações dessa prisão. Por quê? Porque ele chegou superior, ele chegou acima dos seus algozes. É isso. Falar em pouca gente, né? Não podemos deixar de frisar a homenagem que um puteiro conhecido, né, fez a Sérgio Moro e a Carmen, né? Aliás, com a exposição de uma mulher, obviamente, como objeto, né? As prostitutas têm com isso, resumo. Mas os senhores fizeram exatamente no local, né, adequado a eles, ao que eles consideram o seu país de volta, né? Com certeza. Bom, a Alzenira Nunes Lima está dando bom dia, querida. Socorro Rodrigues está dando bom dia. A Maria José dando um tchauzinho pra gente aqui, um tchauzinho pra ela também, um aceno. E tá dizendo, bom dia, fala de Água Preta, Pernambuco, seu perfil. Acho que ela tá querendo dizer que ela fala de Água Preta de Pernambuco e não concordo com esse tipo de condenação. Isso não é justiça de verdade. O que o Sérgio Moro fez é uma barbaridade. E ele disse que o Lula é ladrão. Ele ainda mais porque ele não cumpriu a ordem nem o mandato no momento certo, porque ele não teve nenhuma prova até agora. Lula livre, porque senão esse país vai virar uma guerra. Vai tirar primeiro lugar ganhando para o Iraque. E a Margarete Martins da Silva está dando bom dia. Bom dia, Margarete. Bom, vamos falar da condenação em si, né? E da pressa do Moro para fazer o que ele fez. E da total quebra da Constituição. Aliás, o pessoal jogou, foi tinta vermelha na Carmen Lúcia, mas acho que devia ter jogado na casa dela, era Constituição, para ela ler, de repente fazer um bloco de Constituição lá. Porque parece que foi esquecida de ver, né? Enfim, queria que vocês comentassem isso. Na verdade, é uma escalada que já vem de 2 anos. A Constituição, mesmo com todos os limites dela, ela acabou gravando certas conquistas institucionais, né, certas conquistas demandadas pela população, e me parece que todo o processo, e vamos combinar, ela também não foi aplicada nesses aspectos mais progressistas em tempo nenhum, né? Contudo, a partir de 2016, nós vivemos uma escalada de ilegalidades, né? Mostrando, de certa maneira, o que a gente, na nossa bolha de militantes de esquerda, etc., já dissemos a vida toda, de que as leis elas são perfeitamente maleáveis, perfeitamente conduzíveis, sempre adequadas às necessidades das classes dominantes. Mas, apesar disso, é preciso que a gente registre com muita ênfase, de 2016 para cá, uma escalada de ilegalidades, né? Algumas delas tão explícitas que precisaram virar leis depois que ocorreram. Por exemplo, a própria condenação da Dilma por pedaladas fiscais,
que pouco tempo depois foi um procedimento legalizado. Uma semana, coisa muito pouca, né? Ou seja, a única governante nesse país, em qualquer nível, condenado por pedalada fiscal, foi a Dilma, e será a Dilma para sempre. Ninguém mais será condenado pelo crime, entre aspas, que a Dilma cometeu e que lhe custou o mandato de 54 milhões de votos. Esse processo aberto ali se tornou incontrolável, né? O Judiciário, o Ministério Público torcem e retorcem a lei a seu bel prazer. A própria emissão do mandado de prisão do Lula, né, se deu sem que sequer o acórdão do julgamento do TRF4 fosse publicado, né? Então é um processo que se move pelas necessidades das forças dominantes do país, né, cujos porta-vozes, né, aqueles que realizam a exigência publicamente, é a oligarquia midiática, a oligarquia da imprensa, né? E portanto, todas as medidas jurídicas são realizadas não conforme a lei, mas conforme as necessidades que o poder político tem, por exemplo, agora de encarcerar o Lula, né? Então eu penso que nós estamos indo para uma espécie de buraco negro institucional, né? Ou seja, a prisão do Lula, ela ainda não removeu o principal obstáculo a todo tipo de ilegalidade, a todo tipo de violência, porque o Lula tá preso, mas o Lula tá vivo e o Lula tá na rua, sob vários aspectos, né? Mas o objetivo é esse, é remover esse obstáculo para que cada um de nós, cada um dos movimentos sociais, cada um dos sindicatos, etc., estejam vulneráveis a esse tipo de ataque jurídico ilegal. Ok. Quer comentar? Olha, o problema que eu acho que a gente precisa ter e compreender é que eu como historiador e conhecendo o processo, por exemplo, do golpe de 64, em que também o judiciário foi fundamental para a preservação institucional daquela estrutura jurídica, a gente sabe que o judiciário nunca foi um ponto de resistência a qualquer tipo de golpe. Muito pelo contrário. Aliás, historicamente, pela própria caráter de classe desse judiciário, ele sempre esteve do lado de quem está no poder. E, no caso do Brasil, sempre o poder relacionado aos setores dominantes, aquela classe, aquela elite branca, aquela elite formada normalmente em escolas estrangeiras ou dentro de um certo conservadorismo. O que eu acho que a gente poderia meditar com relação à questão não só dos juízes e com relação ao juiz de primeira instância, mesmo do Supremo Tribunal Federal, é o que nós, que passamos 12 anos no poder, não vimos que era uma necessidade também de se pensar numa reforma do judiciário. A gente ficou muito em achar que a burguesia ia respeitar o jogo democrático, a gente trabalhou muito com a ideia de que não precisava mobilizar o povo, criar uma rede de rádios e televisões para se contrapor esse discurso, porque nós acreditávamos piamente de que a burguesia ia respeitar o jogo democrático, mesmo não gostando das derrotas seguidas, mesmo tentando, como foi o caso da Dilma, tentar fazer uma abertura ali para um governo no seu segundo mandato mais à direita para tentar permitir o fechamento, pelo menos daquele mandato. Então eu acho que os casos expostos por uma forma, digamos assim, casuística, porque eu não acredito que eles vão pegar essa postura de julgar ignorando direitos, ignorando prazos, que vai desmoralizar esse processo. Eu tenho certeza que o Brasil será condenado pela ONU com relação a esse processo, mas vamos entender que o foco é apenas um partido, é apenas uma força política e seus aliados. Porque se eles fizessem isso de uma forma geral, eles se quebrariam, eles sairiam dessa unidade, porque nenhum empresário vai querer se submeter a uma situação em que um procurador da justiça coloque uma questão por conta de imposto, condena na primeira instância, na segunda instância é preso. Ninguém da elite ia aceitar uma coisa dessa. Esse sistema sequer conseguiria funcionar. Isso aí está sendo feito para Lula, para o PT e para os seus aliados, né? Não é à toa que quem eles estão prendendo eram pessoas que eram muito próximos do governo federal.
O caso lá do Rio de Janeiro, daquela turma todinha do Sérgio Cabral. Ele ficou abrindo e fechando então, janelas. Eu acho que a questão fundamental também que nos coloca enquanto representantes dos movimentos sociais é a necessidade de nós vermos uma reforma do judiciário. Eu acho que as cotas já abriram um pouco dessa possibilidade. Não é à toa que as cotas foi uma coisa que causou uma revolta muito grande, principalmente para esse setor do judiciário, nas escolas de direito, de você ter filho de pobre estudando ao lado das filhas brancas, lindas, da burguesia ao lado de negros, tá? Mas eu acho que precisamos radicalizar mais isso. Eu acho que a gente precisa começar também a fazer um trabalho sobre a necessidade de denunciar esse judiciário, o caráter de classe desse judiciário e talvez, se for o caso, até mesmo uma cota social com relação à formação desses juízes, desse Ministério Público. Professor Fábio Sobral, a gente já vai pegar o seu comentário sobre isso, só que a gente vai ter que dar o nosso break agora, que Jonathan Neto já está ali quicando na cadeira me olhando. Mas a Verúcia Marques está dizendo, bom dia, acompanhando de Porto Alegre. Ok, obrigada. O Daniel, aliás, aproveitando para dizer, ocupa Curitiba. E vamos lá, o Daniel Pio Bezerra está dizendo, bom Dilma a todos e todos, não venha o PT querer agora apoiar o linguarudo com penas de tucano Ciro Ferreira Gomes nas eleições presidenciais. Estou fora. Ok, Daniel. A gente tem mais alguns comentários, já temos inclusive um hater aqui, eles lembram da gente de vez em quando, Fábio Sobral. E a gente vai responder já já na volta do nosso break. Democracia no ar. É isso, você está ouvindo, conferindo, vendo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM também em Boa Viagem. Reprisa esse programa para você. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE, no Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. A todos, todas, muito obrigado. Esse programa, o Democracia no Ar, é uma realização do movimento Democracia Participativa. Te peço mais 1 minuto e meio e a gente volta com a segunda parte do programa de hoje. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Espaço Parlamentar Popular. A voz de quem luta no parlamento em favor dos interesses populares. Alô Parlamentar! O senador José Pimentel, do PT do Ceará, defendeu a preservação da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Se essa matéria fosse uma matéria pacífica, esse projeto já teria sido aprovado há bastante tempo. Ele é de 2007. Se nós tivéssemos, senhor presidente, aqui fazendo um debate sobre indicadores econômicos e sociais para definir a nova abrangência dos incentivos fiscais e a atuação da SUDENE, eu acredito que nós construímos um consenso. Porque nós temos em cada estado, em cada região, regiões desenvolvidas e regiões extremamente pobres. E espero que a gente tenha condições de construir um entendimento em torno desses indicadores para que no dia de amanhã, ao invés de nós estarmos aqui votando região contra região, nós possamos votar em torno de um projeto que integre o Brasil. O projeto foi discutido na Comissão de Constituição e Justiça e acabou sendo retirado de pauta pelo relator, senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, em função da grande polêmica em torno do tema. Espaço Parlamentar Popular. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Agora são 10h32, Fortaleza, Ceará. Segunda edição, segunda parte do programa Democracia no Ar, ao comando dela, Marina Valente. Obrigada, Jonathan Neto. Hoje nós dois estamos que estamos, né? Aliás, sempre estamos bichados nós dois. Vamos abrir uma UTI aqui do lado para socorrer essa equipe. Bom, o Carlos Alberto Gama fez um comentário aqui. E como eu sempre digo, a gente tem a democracia, inclusive, de ouvir os lados opostos. E é isso que é a democracia plena.
O ruim é quando a democracia plena é dada e a pessoa faz uso dela para ofender pessoas, xingar, enfim, dizer coisas de baixo calão e mostra para mim o nível da pessoa que está do outro lado. Só que isso eu quero responder porque eu fico sempre incomodada com essa mania que as pessoas têm de não entender o que é uma mulher num cargo de poder. Né? Ele aqui está chamando a Dilma de jumenta. E eu queria dizer, Carlos Alberto, que na minha opinião, jumenta é aquela pessoa que não sabe se expressar com a outra. Que não sabe lidar com a outra e que não consegue suportar a ideia de ter uma mulher no cargo mais alto dessa república. Isso para mim que é jumentice. Eu tenho agradecido enormemente nos comentários que eu tenho visto nos nossos vídeos progressistas por aí, embora eles tenham tentado fortemente atacá-los esse final de semana, como fizeram em outros momentos, dessa vez não conseguiram nos silenciar. As palavras de apoio ao Lula, as palavras de apoio à democracia foram muito mais presentes nos comentários do que essas de ódio. Me chama a atenção, eu agradeço, porque assim, quando eles fazem isso, a gente vai aumentando as visualizações nos nossos vídeos, nas nossas palavras, e quem sabe eles vão aprendendo um pouquinho ouvindo a gente, né? A como evoluir, como ser melhor, como fazer um debate político mais avançado, e ao mesmo tempo vão mostrando para o resto do mundo o nível de pessoa que a gente está lidando, né? Porque a gente está aqui com argumento, com uma conversa bacana, vamos discutir politicamente, quer discordar do que o Lula foi enquanto político, discorde, mas aí a gente vai e para numa pessoa aqui simplesmente exalando ódio, mostrando o ódio que ela tem em relação ao mundo. Vou rezar pela sua alma no dia de hoje e vamos adiante. O Antônio Carlos de Freitas está dizendo: bom dia, firmes na luta, Lula livre, comitês pela liberdade do Lula e rumo à greve geral. A Delba Carnaúba está dizendo: bom dia, fale um pouco sobre o judiciário, pode tudo e nós não podemos nada fazer? Essa é a pergunta dela, que eu já deixo para você, Fábio Sobral, e junto com o comentário que você ia fazer ainda em relação ao bloco anterior. Depois a gente lê os demais comentários aqui. É um comentário também sobre o judiciário, né? O Altani falou sobre a reforma do judiciário. Esse judiciário atual, ele tem, não digo todo, né? Mas ele tem o mesmo projeto da elite brasileira, um projeto que é extremamente limitado. Ele quer altos salários e quer ir ao exterior comprar bugigangas, né? Gravatas, aparelhos eletrônicos, lençol de cama, que o pessoal vai para Miami comprar lençol, né? É impressionante. Então, é esse o projeto. E esse projeto precisa de quê? De um dólar baixo. E um dólar baixo significa o quê? Desindustrialização do país, desemprego. Então é um projeto, não é à toa que foram atacadas as grandes construtoras que estavam ligadas a projetos nacionais. A Odebrecht tinha projetos de mísseis antinavio, mísseis antiavião, né? Submarino. Então são essas coisas que são atacadas. É um projeto que não quer qualquer independência nacional. Quer subserviência, quer estar nos Estados Unidos, né? Quer ir para Miami, lá nos Estados Unidos, para Orlando. Então é um projeto extremamente limitado. Não há um projeto nacional na cabeça dessas pessoas. Na verdade é um projeto de abandono do país. Isso, elas querem falar mal do país, querem estar se sentindo integradas, na verdade, a essas camadas dominantes de outros países, e o resto que se exploda. A Efigênia Pinto está dizendo: Rio Grande do Norte presente. Brasil inteiro em luta, é muito bacana. A Dice Delgado está dizendo: parabéns, grandes programas, parabéns. A Rosângela Araújo está dizendo: bom dia de Natal, Rio Grande do Norte. E a Efigênia Pinto acrescentando que é de Apodi. A Tereza Diniz está falando: acorda, gente, a burguesia não vai entregar o osso. Esperem para ver os próximos passos. Se as pessoas que não perderem a dignidade se unirem, vocês verão o caminho que o Brasil seguirá. E a Efigênia Pinto está dizendo: queremos nossa democracia. E a Rosângela Araújo está mandando várias palminhas aqui pra gente. Palminhas para você também, Rosângela. Que, aliás, o Brasil inteiro fez muito bonito aí, eclodindo em luta. E eu queria que vocês também comentassem isso, né? Toda essa manifestação popular. Eu acho que essa o Moro não esperava, né?
Aliás, o Moro, né, a grande mídia, estavam querendo uma imagem de um Lula arrasado. Diz o nosso produtor aqui, Esdra Gomes, que o Lula é um maestro erguendo uma orquestra, né? Porque ele conseguiu transformar uma prisão, né, numa verdadeira luta, né, por dias melhores, que explodiu nesse país, né? Explodiu com força. Eu acho que até quem estava ainda em dúvida se ele podia ser ocupado ou não por alguma coisa, conseguiu concluir que a coisa estava meio errada. Eu queria que vocês falassem sobre... Até o Reinaldo Azevedo, como diz o professor Fábio Sobral, queria que vocês falassem sobre isso. Foi muito bonito, as pessoas seguraram ele lá. Acho que talvez um dos momentos mais bonitos foi justamente esse, né? O povo dizendo... Até os próprios dirigentes da CUT e do PT querendo negociar a entrega do Lula, né, que ele tinha decidido, e ele tentar sair de lá para se entregar para a polícia e o povo segurar e dizer: não, o Lula é nosso, não é de vocês, não é nosso, né, e segurar ele lá dentro. Então eu queria que vocês falassem sobre essa resposta do povo. Olha, eu acho que foi um momento, alguém disse, não lembro mais quem, que o Lula fez história 3 ou 4 vezes em 24 horas. Né? Uhum. E honrou uma tradição dos socialistas de utilizar o Banco dos Réus como tribuna de denúncia. Uhum. Acho que esse é um aspecto importante que tem que ser destacado. O discurso do Lula tocou nos principais problemas, nas principais questões, desde a sua prisão ilegal até a destruição dos direitos, das conquistas, pelo conjunto de contrarreformas que têm sido implementadas desde que o golpe de 2016 se efetivou. E penso que a situação é contraditória. A reação foi importante, houve mobilizações de norte a sul do país, como você disse, e continuam acontecendo, inclusive. Ontem houve mais uma rodada de manifestações em vários locais do país. Registro aqui particularmente as mobilizações que ocorreram ontem no Vale de Jaguaribe, aqui no Ceará, Tabuleiro do Norte, Limoeiro, etc., porque estão perto de nós. A congregação em torno do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC nos dias de quinta, sexta e sábado foi uma imagem realmente extraordinária, que vai ficar gravada nos livros de história. Mas digo ao mesmo tempo que não foi suficiente, né? Houve uma discussão se o Lula deveria ou não se apresentar à Polícia Federal. Essa discussão me parece mais outra coisa. Quando Lula deveria ou não se apresentar. Porque nós não conseguimos, apesar de ter sido extraordinário, né, nós não conseguimos o movimento necessário para impedir que Lula se apresentasse, né? Houve um momento que me parece o mais importante de todos esses últimos dias, que foi a paralisação do turno da tarde da Volkswagen, com os trabalhadores marchando para a sede do sindicato. Esse me parece o fato mais importante, socialmente, politicamente mais importante desses 2 dias, mas ele não se generalizou. E o que é necessário agora, uma situação mais difícil, porque o Lula já está encarcerado, o que é preciso agora é generalizar esse movimento. Então eu queria reforçar um pouco a ideia de que os comitês pela democracia e por Lula livre têm que se generalizar, têm que ser constituídos em todos os lugares, em todas as escolas, universidades, bairros, fábricas. É necessário generalizar o movimento dos comitês, que potencialize uma reação social capaz de arrancar Lula da cadeia, e que começa naturalmente pelo reforço do acampamento em Curitiba, do Ocupa Curitiba, né? Mas é preciso alertar para isso, né? Lula não se apresentou como a burguesia queria. Lula transformou o seu momento de banco do réu numa ampla denúncia do autoritarismo, do totalitarismo, do caráter venal da justiça, mas não foi suficiente para mantê-lo fora da cadeia. E é preciso arrancar Lula da cadeia. Nós não podemos ir para as eleições de outubro alegremente, como se o Lula não estivesse atrás das grades. A hora não é de fazer campanha eleitoral, a hora é de tirar Lula da cadeia. Então eu queria enfatizar bastante esse aspecto, porque o combate começou agora.
Ele não e a terminou direção no do sábado. PT, inclusive, alertou a isso, né? Disse em discurso lá, já em Curitiba, de que todos os deputados, toda a questão partidária do PT agora a prioridade era a questão do Lula. Nada era mais importante. Porque nós temos que ter a compreensão que a manutenção do Lula na cadeia abre uma nova etapa de ataques contra o conjunto dos movimentos, contra o conjunto da população. É isso que significa, né? Então me parece necessário uma reação organizada, uma reação desse tipo. Eu compreendo perfeitamente que as pessoas se revoltem enfim, tomem atitudes pessoais, mas o que nós precisamos agora é de generalizar um movimento organizado. A Rosângela Araújo está dizendo, foi lindo. A Bebete Indarte está dizendo, hashtag Ocuba Curitiba. E o Aurélio Matias está dizendo, sempre um bom debate, parabéns pelo programa. Professor Altemar, aproveitando a deixa, porque vocês estão fazendo a disciplina do golpe, e o professor Fábio Sobral também, aqui pela UFC, fiz a aula inaugural. Exatamente, era sobre isso que eu queria abrir. Eu falei assim, como fazer esse combate se até a academia está sob ataque nesse nível? Eu queria que vocês comentassem, né, esse absurdo, não é, dessa perseguição ao livre pensamento que nunca, acho que, tirando, obviamente, os nossos tempos de ditadura, a gente nunca viu um ataque igual como a gente vem acontecendo agora. E eu queria que vocês falassem sobre isso. Queria que vocês explicassem, inclusive, para os nossos ouvintes, por que uma disciplina dessa importância, né, nesse momento, e falassem sobre esse avanço do golpe, inclusive, dentro do livre pensar e da academia e do questionamento dos professores e alunos por tudo que está acontecendo no país deles. Bom, nós quando começamos esse curso, logo que a gente anunciou, nós abrimos para 50 vagas e apareceram 600 inscritos. Então nós tivemos problema, tivemos que procurar um auditório maior e mesmo assim só conseguimos dar conta de 300 pessoas. Então tem mais 300 querendo participar do curso e nós ampliamos com a possibilidade dos participantes serem repassadores, também ministrantes. Então nós colocamos que aqueles que estão escutando o curso, conseguirem montar uma turma, traz a lista que a gente também repassa o certificado de participante para os que viram o curso por esse aluno, né, por esse ouvinte, e o próprio ouvinte deixa de ser somente um ouvinte, passa a ser ministrante também. A gente quer, de uma certa forma, propagar isso daí. Quando nós colocamos a ideia na Universidade Estadual do Ceará do curso, surgiu um professor coxinha no curso da administração, sempre a administração, questionando isso. E, para nosso prazer, o Ministério Público, se não me engano, do Rio Grande do Sul, ou foi do Paraná, fez não sei como é que eles chamam, ele deu um parecer defendendo a autonomia da universidade que poderia ter, e nós temos esse parecer do Ministério Público dizendo que é possível sim. Eu posso até te passar esse parecer, Fábio. Nós não tivemos maiores problemas até agora, né? Foi muito bom, inclusive no sábado começamos e foi muito bom. Voltando à pergunta inicial que você fez, eu acho que, na minha opinião, um dos melhores momentos foi o fato da Globo News ter que aguentar 55 minutos o Lula falando mal dela e não podendo tirar, né? Para mim foi muito importante ele ter que usar o sinal da TVT. Diga-se roubando o sinal da TVT. Roubando o sinal da TVT e ainda tendo a cara de pau de pedir para eles tirarem a tarja, tá entendendo? Deles lá. Então os caras são cretinos mesmo, né? Mas essa questão que você me levanta, eu estava vendo ali a Globo News, porque eu cheguei rapidinho e eu vi a televisão, não teve tempo de eu ligar para ver pela TVT, como eu queria pelo computador, mas logo que termina o discurso do Lula, aquele camarote, ele faz questão de dizer, essa é uma narrativa dele, ele quer fazer uma comparação com o que aconteceu em 80 e 81, né? Quando lá era ditadura, é outro tempo, ele está sendo preso por questão de... Quer dizer, o cara já vai no sentido de desconstruir tudo o que o Lula mostrou naquele momento e evidenciou com aquelas imagens. Então, mais do que nunca, nós estamos no momento de uma batalha narrativa que é fundamental nós não perdermos o time e de entender que essa batalha narrativa ela tem que ser levada a todos os setores que nós tivermos contato. Essa batalha narrativa, ela tem que se dar na escola, ela tem que se dar na disseminação de cursos sobre o golpe, ela tem que dar na utilização de botões, de camiseta,
voltar ao tempo das pichações que a gente podia escrever Lula livre e se subordinar. Eu acho que o fato de que os cursos são uma espécie de desobediência civil, que o próprio Mendonça Filho, que tentou impedir já arregou, dizendo que não teve mais como parar esse negócio, eu acho que a gente tem que continuar por aí. Infelizmente, eu sou muito cético da possibilidade de Lula ser solto ainda esse ano. Eu acho que, dentro da postura que o Fachin já demonstrou, onde os caras não têm a mínima disfarçatez de passar por cima do que ainda tem o Código Civil, das garantias individuais que tem na Constituição, assim como nesses 2 anos, desses 4 anos de Lava Jato, tudo que foi de passar por cima das normas de garantia individuais foi feita com o apoio do Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos negar que o Supremo Tribunal Federal faz parte do golpe, sim, é necessário a gente denunciar isso. Com o Supremo e com tudo. Com o Supremo e com tudo, como o Romero falou, isso não é forma de linguagem, né? E essa batalha narrativa é tão interessante que no filme, o mecanismo, né, do Padilha, essa palavra é colocada na boca de Lula. Porque as pessoas que vão assistir o filme querem trabalhar com essa ideia de que, na verdade, foi Lula que fez isso daí. Então, os caras são desonestos também na forma de colocar isso. Então, eu acredito que, apesar de ser cético, concordo plenamente com o Eutz Barmer, que a gente tem que fazer essa denúncia, tem que fazer isso, mas eu acredito que nós vamos ter que fazer da campanha eleitoral o espaço de denúncia da situação de ditadura que o país está vivendo. Temos que fazer da campanha eleitoral uma forma de mostrar à imprensa internacional, que sempre tem eleições, tem mais preocupação em focar no país, como já está tendo, de que o que nós temos aqui no Brasil hoje é uma tentativa de mascarar uma ditadura por um processo legal fraudulento. Eu acho que essa é a principal questão. É uma batalha de narrativa que todos nós que temos compromisso com a democracia nesse país, que só somos nós, a burguesia não tem compromisso com essa democracia, é que devemos fazer isso. Hoje a gente está aqui com eu vazei áudio, o Souza Júnior vazou áudio. Se vocês ouviram aí, não foi nada, foi nossos celulares dando tilt. Professor Fábio Sobral, vou pedir para você comentar também, né? Mas antes disso eu vou dizer que o James de Oliveira Paiva Lula está dando parabéns ao professor Eudes e demais professores. O S é um orgulho. É verdade, é tão bom a gente ter uma estadual, né? E às vezes ela sofre tanto. A ele falando aqui com certeza. E aí a Beth Menezes está dizendo: chegando agora, perdendo o Eudes, que gosta tanto do que diz e escreve. Não tem problema, Beth, você pode rever o nosso programa, que ele vai ficar no ar aí na nossa página no Face. Lembrando a todo mundo, inclusive, que pode continuar compartilhando para a gente poder levar cada vez mais longe. E eu vou perguntar à equipe aqui se eu tenho autorização para dar mais um chorinho hoje, já que nós estamos num grupo maior. Tá ok, Jonathan? Posso seguir mais um pouquinho? Então a gente vai dar um chorinho maior, tá certo? Convidados aqui para os nossos ouvintes. Afinal, tá todo mundo ainda precisando botar para fora e ouvir vocês. É sempre um alento aí nessa caminhada. A Bebete Indás está falando: sim, moro na Holanda e temos um grupo no país, né, lá, de brasileiros e estrangeiros que se mobiliza contra o golpe desde antes do impeachment. Educação política, um excelente caminho. E a gente depois precisa comentar isso também, né? Sobre essa resposta internacional que está tendo, da imprensa internacional. Mas antes disso, professor Fábio Sobral, e essa situação aí de perseguição à disciplina e aos professores? Eu acho que a gente precisa de ações imediatas. E ações imediatas se referem à capacidade de luta do país. Eu acho que todas as reivindicações se unificaram agora. Abaixo essa legislação trabalhista. Mas já foi aprovado, não quero saber, vamos derrubar. Abaixo essas privatizações, abaixo o pagamento dessa dívida a esse sistema financeiro, liberdade para o Lula. Isso se constrói como? Como é que esse pessoal treme? Treme não só com manifestações, mas eles vão tremer com greves gerais. É preciso greves gerais, uma proposta de greves gerais recorrentes, para que vão desmontando a segurança desse povo, sabe? Eles estão muito seguros, né? Começaram a tremer agora. Não, a mídia hoje de manhã só falava que não vai ter sustentação, eles não têm força para parar um país, não sei.
Quase que querendo que a gente confirme isso. É o medo deles, que às vezes começaram a tremer, porque você conversa com as pessoas mais pobres, elas estão esperando, sabe? Elas estão esperando que sejam propostas ações. Essas pessoas, os comentários são todos, né? São de muita indignação, são de, vamos dizer, de ataque direto a elas. Então é preciso responder. É preciso responder. Não há como esperar por eleições. Não há como esperar por eleições. Ninguém sabe se eleições vão haver. O pessoal não tem o menor pudor de eliminar as eleições se eles perceberem que vão perder. Já estão fazendo isso, né? A prisão do Lula é exatamente isso. Para não... uma tentativa desesperada de não perder as eleições. Bom, a gente teve respostas que vieram de outros países. Na Argentina teve uma mobilização muito forte, né? Em outros países da América Latina também o povo se manifestou. França, Espanha, políticos, o Podemos, né? Teve essa atuação forte que está denunciando. Nossa companheira aqui dizendo que na Holanda eles estão lá ativos na luta. E a imprensa internacional, enquanto a imprensa brasileira faz questão de maquiar as coisas, maquiou tanto que teve uma reação na sede do Diário do Nordeste, e pela primeira vez eles não fizeram um grande estardalhaço disso, não. Fizeram só uma notinha para dizer que teve, para ver se disfarçava que aquilo aconteceu. Mas a imprensa internacional está denunciando o golpe no Brasil com força, com vários artigos, com várias matérias, né, que chegam até nós, que a gente fica sabendo. E eu queria que vocês falassem sobre isso, né? Sobre... inclusive juntando no bolo dessa resposta, essa questão da ONU também está começando a ficar de olho aqui, né? E a gente está tentando recorrer inclusive a ela para denunciar essa prisão arbitrária. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa resposta internacional à prisão de Lula e o que vocês pensam. A resposta internacional ela vem desde 2016, né? Um conjunto de mobilizações. Esse final de semana foram vários, você citou aí, uma boa mobilização na Praça da República, em Paris, com a presença de companheiros brasileiros que foram especialmente para o momento. Houve reação em Portugal, a reação espanhola foi bastante significativa, inclusive com a adesão dos deputados do Podemos, à denúncia da prisão de Lula. Houve algumas manifestações também no Parlamento Europeu, né? Isso me parece extremamente importante, né? Isso de certa maneira pauta a própria imprensa internacional, né? Agora eu não acho que a reação da mídia, da oligarquia da imprensa aqui foi fraca em relação ao repúdio a ela, não. Hoje, se você abrir os jornais, todos dedicaram editoriais a suposta ataque à liberdade de imprensa. As questões de desagressão aos jornalistas saiu realmente. O ataque, na verdade, justo, aliás, que eu reivindico, que tem que prosseguir, é o ataque à oligarquia midiática, que é inimiga da liberdade de imprensa, que é o contrário da liberdade de imprensa, né? Então, minha solidariedade com essa gente é zero, né? Então, eles são os caras que, justamente por monopolizar a mídia, né, impedem a voz dos oponentes, do contraditório, da alteridade de se manifestar. Eles são os senhores da negação da liberdade de imprensa. A revolta do povo contra eles, não é razoável que os trabalhadores reunidos em torno do sindicato do ABC não queiram a presença da Globo? Eu acho razoável. Acho perfeitamente razoável. Não quero a presença da Folha, não quero a presença de todos aqueles que foram e têm sido um instrumento publicitário do golpe. Eu acho bastante razoável, né? Então, eu penso que, na verdade, o que as mobilizações reivindicam nesse sentido, né, é a plena liberdade de imprensa. É que todos os lados da controvérsia possam se manifestar igualmente. E é justamente isso que a grande imprensa nega. O que nos faz nos valer, não é, bizarramente, da imprensa internacional, né? Porque mais distanciado dos acontecimentos, né, pode ter um pouco mais de liberdade no relato desses mesmos acontecimentos, né? Agora,
eu queria dizer uma última questão que me parece muito importante, né? O ataque às universidades tem uma gravidade particular, né? Uma gravidade particular, porque é um ataque à própria liberdade acadêmica, à própria liberdade de produção científica. O curso que os companheiros professores da UFC e da UES estão proporcionando acerca do golpe e suas consequências para o país é perfeitamente adequado ao fazer da universidade, que nesse caso, inclusive, faz uma história imediata, registra a história de imediato, não deixa passar anos para depois falar e estudar sobre ela. Me parece, inclusive, um avanço sobre esse aspecto. E, infelizmente, o próprio movimento, o nosso movimento docente, retardou-se imensamente em reagir a esses ataques, imensamente. Agora reagiu, me parece muito positivo, temos que saudar, mas é com atraso de quase 2 anos que o nosso próprio Sindicato Nacional negou a existência de um golpe no país. Eu quero até bancar um pouco a comentarista, você vai me permitir, professor Fábio Sobral, mas eu quero dizer que o número de procura das pessoas atrás dessa disciplina, tanto aqui no estado como em outros estados, aonde foi criada a mesma disciplina, já é o suficiente, já justifica a existência dela, porque demonstra que é um conhecimento pela qual as pessoas estão dispostas a pensar, não é? E a interagir. Então, que bom seria que todas as disciplinas e todos os estudos e todo o conhecimento fosse buscado com a mesma intensidade e da mesma forma que está acontecendo com estas. Mostra que a universidade está viva, está latente, está pulsando, né? E está atendendo o anseio da sociedade, função maior para ela existir. Bom, enfim, por favor, professor Atemar, obrigado, professor Egos. Com relação à repercussão internacional, eu acredito que isso tem sido, desde o golpe, o grande calo na mídia nacional e no próprio governo. Tanto é que uma das principais preocupações, assim que o impeachment ocorreu, o golpe aconteceu, foi o Aloysio Nunes ir nos Estados Unidos tentar baixar um pouco a versão que foi disseminada completamente desfavorável a esse governo. E esse governo é um governo que nunca foi tão mal visto, o governo brasileiro no exterior, como agora. Temer, ele é ignorado onde ele vai. As pessoas quase não querem conversar com ele, porque sabem que, apesar dele estar fazendo o jogo sujo, mas é que nem aquele cara que contratou o pistoleiro, mas não pode andar com o pistoleiro. Então, sai de perto de mim, já te paguei o teu serviço e fica aí na tua. Tá? Eu acredito que a denúncia internacional é um front importante que deve ser dado. Eu estou indo, se Deus quiser, essa semana para Portugal, estou embarcando quinta-feira para fazer um pós-doutorado na Universidade do Porto e já recebi a missão de construir um comitê de defesa da democracia do Brasil e de Lula lá. Inclusive eu já pedi até um broche aqui desse que o Eudes está usando para mim entrar no avião. Para os nossos ouvintes, ele está com um broche redondo, vermelho, escrito "Eleição sem Lula é fraude". Porque nem todo mundo está acompanhando via internet. Certo, e eu vou já para escandalizar a coxinhada, porque essa coxinhada é interessante, né? Ela apoiou o impeachment, está detestando o país, ainda acha que o que está acontecendo aqui é culpa dos governos do PT e está indo embora para Portugal, onde tem um partido social-democrata aliado do Partido dos Trabalhadores, que está dando certo essa política econômica, ao contrário das políticas recessionistas que foram feitas hoje. Hoje Portugal está crescendo, hoje é considerado um dos melhores países da Europa para se investir e para se morar, por conta de mudanças que foram feitas nesse governo. Porém, uma coisa que eu acho que é fundamental, a gente não pode se pautar apenas essa denúncia internacional como uma forma de acreditar que de fora pode vir alguma coisa, porque da mesma forma em que as pessoas veem isso de uma forma simpática, isso pode se reverter logo. Então, a questão fundamental passa pelo cenário interno, pela briga interna, tá? E vejo iniciativas como dessa rádio. Eu vejo iniciativas como as redes que são feitas a partir de TV Weber, né, Weber, algo fundamental nesse momento.
volto a falar, é batalha de narrativa que a gente não pode de maneira nenhuma perder o time. Até porque quando esses setores começarem a perceber que o que nós estamos fazendo está tendo efeito, eles vão inicialmente, logo criar uma lei proibindo a existência de movimentos como esse. Então a gente precisa estar extremamente preparado, a gente tem que estar extremamente ativo para tentar disseminar isso de uma forma. Acredito que o golpe nos ajudou a esquerda a se unir nessa perspectiva da defesa mesmo da democracia e de um projeto popular. Antes do golpe você tinha ainda uma cisão muito grande entre os fatores de esquerda. Nós estamos vendo muitas pessoas que tinham uma concepção muito equivocada do que significava o petismo, o lulismo e os 12 anos e já conseguem perceber essa perspectiva aí no que aconteceu, né? Então acredito que a gente tem que aproveitar bastante esse momento. Até porque, e aí eu volto a repetir, nós sabemos que é muito difícil a situação. Mas eu acredito que 64 ainda foi pior. Tem colegas que acham que não. Hoje a situação está pior que 64. Os caras ainda precisam manter uma capa de democracia, os caras ainda precisam manter uma capa de Estado de Direito, e é em cima dessas contradições que a gente tem que trabalhar e fazer. Mas ainda temos uma capa de democracia que a gente tem que levar essa contradição até o final. Até o final que eles reconheçam que não tem como mais impedir a vontade do povo e garantir de fato eleições que sejam livres, ou então que eles escancarem claramente e digam que isso aqui é uma ditadura e paguem o preço disso. Que eu não vejo hoje, dentro do contexto internacional como está, um país da dimensão do Brasil e da importância dele assumir que isso é uma ditadura. Não vejo como. Pode funcionar no Egito, pode funcionar na Arábia Saudita, mas na América Latina, particularmente, não vejo como eles fazerem isso, sob pena de serem extremamente incoerentes com o que eles pregam contra a Venezuela, contra o Equador ou contra qualquer coisa do gênero. Tá? Então, na minha opinião, vamos sim apostar nessas mobilizações internacionais, nessa denúncia internacional, mas o front é aqui dentro, e é neles que a gente tem que focar. A Bebete da está falando, a internet está do nosso lado, acompanho tudo pelas mídias alternativas. O Souza Júnior está lembrando aqui, a TVT está processando a Rede Globo, SBT, Record e etc. por terem utilizado suas imagens exclusivas sem autorização. A Globo fez gato. Gato. O famoso gato. E vergonhosamente ainda ligou para reclamar da tarde, né? A Auri Castelo Branco está dizendo, e o El País, que parece ter falado em democracia consolidada. Eu não sei, Auri, eu não vi essa matéria. Ao contrário, eu vi algumas matérias do El País criticando justamente o que estava acontecendo. O James de Oliveira Paiva, Lula está dizendo, golpistas não passarão. O Moisés Lúcio está dizendo, sou estudante do primeiro semestre do curso de História na UES e desejo que essa disciplina seja incorporada em meu curso, em Palmácia, Ceará. Olha aí. Vocês já estão tendo que... Vão migrar para Palmácia lá, porque o pessoal está querendo. Palmácia é flex, né? O Jaime de Oliveira Paiva Lula disse, achei show a proposta desse programa. Muito obrigada, querido. A Bebete está de novo dizendo, vale pontuar o interesse do governo norte-americano ao enfraquecimento da nossa democracia e ao quarto poder, no caso da Globo, Record, Veja, Netflix, com um mecanismo, etc., que só interessam ao entretenimento e o dinheiro, e a mudar os fatos, fazendo a manipulação e lavagem cerebral dos analfabetos políticos. A Maria Inês Fraser está falando, parabéns ao programa, aos brilhantes professores, Lula o mais amado, é verdade, é o barbudinho mais amado do Brasil, né? Ela está dizendo algumas... Calma aí, professor Fábio, pode falar. Um abraço para a Maria Inês, amiga e colega de trabalho da UNC. A gente está aqui no racha do microfone. Algumas lideranças se agigantaram nesse processo. Cultivemos, apliquemos esse sentimento de luta. Cada esquina deve ter um debate, cada sala de aula, cada espaço de mídia independente. Vamos voltar a fazer formação em massa. O povo precisa aprofundar as ferramentas para enxergar os verdadeiros inimigos. Fábio Sobral, um intelectual que qualquer centro de ciências sério no mundo gostaria de ter em seu quadro de professores. O Fábio aqui é queridíssimo. E Antônio Moreira da Silva está dizendo, bom dia de São Luís do Maranhão. Bom dia, Maranhão. Um pouco mais divertido. A gente tem que terminar o programa, infelizmente. Está todo mundo gostando muito aqui, mas, enfim,
tem uma hora que a gente tem que ir embora, né, professor Fábio? Eu só queria que vocês fizessem as considerações finais e também, junto com elas, considerasse essa indicação que o Lula fez, né, de Moro e Manuela como candidatos, que ele deixou presente ali no palco, né, esse carinho, inclusive, que ele tem pelos dois, que ele demonstra o tempo todo, e dessa unidade de esquerda que está sendo construída tão fortemente no país, que está bonito de ver, né? Enfim, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, já com as considerações finais. Eu vez ou outra faço isso, eu exploro, eu pego 2 perguntas numa só. Professor Fábio Sobral. Ou a gente se une, né, ou a esquerda se une nesse momento, ou nós continuaremos sendo massacrados. Eu só fazer uma pequena propaganda, hoje à noite eu vou estar numa live também do Ailton Lopes, na página dele, com o tema Democracia em Xeque. Eu e a professora Raquel Dias da UES também, né? Estaremos lá discutindo isso, 9h30. Eu considero que nós temos um grande momento, né? Parece aquelas coisas assim de autoajuda, né? Os momentos de crise são também momentos de grandes oportunidades. Nós temos uma grande oportunidade, a oportunidade de ter um projeto nacional para o Brasil, para esse país, né, que pode ter uma capacidade gigantesca, uma população vivendo bem, mas que é um inferno, certo? Principalmente para as pessoas pobres, as pessoas negras, os indígenas, né? É um inferno social. Então nós temos essa obrigação, sabe? A obrigação por uma vida melhor. Ou do inferno nós cairemos. Na verdade o pessoal dizia, né? Tem 7 infernos, né? Nós cairemos para infernos mais profundos, certo? É isso. Muito obrigado, professor Fábio Lula Sobral, pela sua participação no programa de hoje. Por favor, Altemar. Nós temos que entender que cada época histórica, como historiador falando, ela tem seus desafios. E mesmo nas situações mais tenebrosas, há sempre algo que a gente pode tirar de positivo. Então, eu acredito que esse momento histórico não é diferente. Acredito que esse momento histórico demonstra que a nossa ilusão de conciliação com diferentes interesses, eu acho que já deu. Embora também eu não acredite que a gente vai conseguir tão facilmente impor um governo sem ter que levar em consideração a correlação de força com os setores tradicionais e conservadores ainda desse país, que são muito fortes. Mas acredito que se mostrou a necessidade de que a esquerda tem que tentar o seu projeto. E nesse sentido, acho que a gente precisa consertar um problema que a gente não conseguiu dar conta, que é a nossa representação parlamentar. A esquerda, durante certo tempo, apostou no atalho do executivo. Então, eu consegui no executivo, eu consigo controlar esses setores que se vendem. Porque o parlamento é basicamente profissionais que se vendem, independente da ideologia. E nós acreditamos que isso bastaria para que a gente pudesse governar. Deu certo a um determinado tempo. Só que quando os donos do poder econômico, de fato, quiserem impor a sua ordem, não teve nenhum desses políticos profissionais que se pusesse a se contrapor a isso. Traíram e deram o golpe. Então acredito que é necessário que os movimentos sociais entendam que a disputa do parlamento tem que ter a mesma dimensão da eleição do executivo. Se nós não elegermos uma representação dos movimentos sociais, dos movimentos LGBT, dos movimentos das mais diferentes características progressistas, de compromisso com essa nação, a gente não vai dar a estabilidade que nós precisamos para esse país. Claro que se... Eu não tenho nenhuma ilusão também que quando eu tiver um parlamento que vá o tempo todo de confronto aos interesses econômicos, eles vão querer também fazer alguma forma de desmoralizar o próprio parlamento. Mas eu acredito que pelo menos nesse momento é fundamental para nós que o parlamento seja uma fonte de disputa. Até porque a desmoralização do parlamento não interessa à esquerda. Pelo menos nós que defendemos a democracia sabemos que um parlamento fechado, ele não é algo bom para a democracia, sabe? Então eu acredito que deve ter essa preocupação.
Vamos pensar agora também nas eleições para os deputados estaduais, os deputados federais e senadores, e vamos pautar na escolha de nomes para votarmos e referendarmos nesses cargos as pessoas que se posicionaram claramente com relação ao golpe, as reformas trabalhistas, os prejuízos que foram feitos ao trabalhador e a necessidade de botarmos no poder, no parlamento, pessoas comprometidas com o nosso projeto nacional. Muito obrigada, professor Altemar Lula Muniz. Eu coloquei no Facebook Lula Muniz. Né? Pronto. E, por favor, professor Eudes. Eu queria apenas concluir dizendo que nós vivemos entre quinta e sábado, enquanto o coração da classe trabalhadora batia em São Bernardo, um momento curto, mas um momento muito importante, porque naquela resistência se peitou o Estado e suas instituições no seu conjunto. O condenado não se entregava, a certa altura teve que ir, e mantinha e afirma, e o seu partido afirmou, que o condenado, contra todas as instituições, continua candidato. Então essa questão é muito importante, mas absolutamente insustentável apenas com o que nós fizemos nesses últimos dias. É preciso generalizar, como eu já disse. É preciso ampliar. Sustentar uma batalha dessa contra o Estado, sob essa forma parlamentar, digamos assim, que o cara continua candidato. Essa é a forma, mas o conteúdo é um enfrentamento das instituições do Estado. Afinal, é um condenado que está dizendo isso. Exige muito mais do que nós já fizemos. É preciso passar, volto a insistir, organizar os comitês populares pela democracia. Considero que o ponto da unidade que o Altemar e o professor Fábio destacaram é essencial, um ponto essencial. Penso que hoje o ponto da unidade, independentemente de várias diferenças que possamos ter, é a liberdade de Lula. Esse é o ponto de confluência no qual nós temos que investir nesse momento. E insisto que nós não podemos encarar as eleições, eu concordo com a fala do professor Altemar, mas não podemos encarar as eleições que vêm nas condições que estamos hoje como se fosse uma eleição qualquer em condições de liberdade. Isso, se a gente tiver eleição, não será, né, professor? Pois é, ao ponto de não sabermos se haverá eleições, né? Então acho que essa é a nossa tarefa do momento. Queria só desejar longa vida ao Democracia no Ar. Muito obrigada, professor Eudes Lula Baima. A gente tem mais alguns comentários de ouvinte, vou acrescentá-los aqui, né? O Antônio Moreira da Silva está dizendo: concordo com o professor, ele fez uma referência ao professor Altemar, dizendo sobre a urgência de se eleger candidatos com perfis progressistas. Tem que ser pensada a estratégia. E a Karine Garcês está falando que o Jerônimo Georgem, do PP do Rio Grande do Sul, quer criminalizar o MST e o MTST. É porque ela trocou aqui assim, tornando os grupos terroristas. E isso vai se ampliar aos demais movimentos sociais. É isso aí. Nós estamos num golpe. Tudo pode acontecer, Karine, e a gente tem que se manter firme e forte. Lembrando a vocês, ouvintes, que hoje está tendo mobilização lá de reunião na CUT, em outros cantos do país pode estar acontecendo na CUT, no PT. Então se integrem, fiquem sabendo o que está rolando, porque a gente agora, todo dia é dia de luta, gente. Daqui para frente, até a liberdade de Lula, que significa a liberdade do movimento, do povo trabalhador desse país, porque o Lula deixou de ser o Lula do PT ou o Lula da CUT, o Lula de uma corrente ou de uma visão ideológica. Ele é um militante do campo progressista, uma das maiores representações desse campo progressista, e teve a sua liberdade retirada de forma completamente ilegal, irregular e escandalosa por um Supremo que estava, como diz Jucá, num grande acordo nacional. Vamos lembrar que o pessoal está pedindo que a gente não só vista vermelho. Eu só não vi hoje porque todas as minhas blusas foram lavadas de tanta manifestação que a gente teve esse final de semana. Mas é pra gente vestir vermelho, botar vermelho na janela. Tem importância isso? Tem. Estão pedindo pro pessoal escrever
nas notas que estão circulando, Lula livre, enfim, e mandar cartas para o Lula no seguinte endereço, peguem a canetinha para anotar, na Superintendência da Polícia Federal, carta para Luiz Inácio Lula da Silva, fica na Rua Professor Sandália, é isso aí, essa letra aqui sua tá danada, Sandália a letra do nosso produtor de médico, aí eu tenho que... Morzon 210 Santa Catarina, Santa Cândida, Curitiba, Paraná. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho que fazer, às vezes, decifrar hieroglíficos aqui. 82 640 040, o CEP. Enfim, o Jaime está falando muito bem. Obrigada, gente, pela audiência, pela participação. A gente ainda está aqui se recuperando, mas não dá para levar muito barco por muito tempo, não, que é hora de luta. Então, a gente, como eu falei já no programa na sexta-feira passada, a esquerda e o campo progressista não tem tempo para chorar. A gente levanta, sacode a poeira, porque de nós dependem muitos. Obrigada pela participação dos nossos convidados, obrigada pela participação, professor Fábio Sobral. É com você, Jonathan Lula Neto. Com enorme prazer. Democracia no ar. É isso, nós acabamos de ouvir, de conferir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação, Marina Lula Valente, produção de Esdras Lula Gomes, locução e técnica, intervenções comigo, Jonathan Lula Neto, comentários de hoje com o professor Fábio Lula Sobral. Agradecemos as nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponesa FM e 25 de Maio FM. Ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas aí do Facebook, você que fez e faz o mesmo na sua página pessoal no Facebook, fazendo reverberar esse programa infinitamente. A todos, a todas, muito obrigado. A gente se vê, a gente se fala amanhã. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até lá. Democracia no ar. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Espaço